discriminação dos preços. Agora vamos ao tópico política pública quanto aos monopólios. E aqui tem questões interessantes e fundamentais para ver como que o governo, como que o Estado age em torno do monopólio, para evitar, portanto, que o poder do monopólio seja um poder que cause prejuízos à sociedade como um todo. Vamos lá? Vimos que os monopólios, ao contrário dos mercados competitivos, falham na alocação eficiente de recursos. Os monopólios produzem menos que a quantidade de produto socialmente desejável e, com isso, cobram preços superiores ao custo marginal. Então, veja, os formuladores de políticas do governo podem reagir ao problema dos monopólios de 3 maneiras. Primeiro, tentando tornar as indústrias monopolizadas mais competitivas. Essa é uma estratégia. Regulamentando o comportamento dos monopólios, criando leis, regras, instruções. Transformando alguns monopólios privados em empresas públicas. Aí quando a gente estiver tratando de serviços extremamente essenciais. Ou não fazendo nada. Então, vai depender, portanto, da orientação do governo. Então, a depender de como o governo ele se estabelece, ele se organiza, ele vai agir do ponto de vista da política pública de maneira diferente com os monopólios. Então, consequentemente, um país rico, como eu falei, uma Suíça, uma Áustria, uma Noruega, uma Dinamarca, vão ter um comportamento diferente em torno dos seus monopólios, que vai ser diferente de um Brasil, de um México, da própria China ou de uma Nigéria. Então, o comportamento em torno de como você vai se organizar em torno do monopólio vai depender não só da condição econômica do país, dos níveis de interesse que existe no país, mas também da orientação política que os governos têm no país. Isso não significa que num país rico você possa ter uma política de não fazer nada, ou você também pode ter uma política de monitorar, de ter uma regulação mais intensa. E também no país pobre, você pode ter a situação em um país pobre em que a política pública para os monopólios é de não fazer nada. Pode acontecer, enfim, as mais variadas realidades aí. E as experiências concretas e as experiências internacionais têm mostrado o quanto os países tratam as empresas monopolistas de maneira diferente. Então veja, aumento da competição com as leis antitrust. Então, se a Coca-Cola e a Pepsi quisessem se fundir, a transação seria minuciosamente analisada pelo governo federal antes de se realizar. Os advogados e economistas do Departamento de Justiça poderiam concluir que a fusão dessas duas grandes empresas de bebida tornaria o mercado americano de refrigerantes substancialmente menos competitivo e, consequentemente, reduziria o bem-estar econômico do país como um todo. Nesse caso, o Departamento de Justiça contestaria a fusão na corte e, se o juiz concordasse com as alegações, as duas empresas seriam impedidas de se fundir. Iam ter que se manter separadas porque elas concentrariam tanto o mercado que isso ia representar uma perda de bem-estar econômico à sociedade. Foi exatamente esse tipo de contestação que impediu que a Microsoft, a gigante do software, comprasse a Intuit em 1994. E se a gente pegar aí nos jornais, vocês vão ter várias experiências, você pode observar várias experiências de situações em que o governo interferiu. Aqui no Brasil é o CAD que faz isso, né? Com o objetivo, eu acho que é Conselho de Administração e Defesa Econômica, mas a sigla é CADE, C-A-D-E, que faz esse monitoramento. Então ela vai ver como é que o mercado se comporta em torno da fusão de duas grandes empresas, ou como diriam os administradores, de dois grandes players do mercado, que, portanto, poderiam concentrar excessivamente um determinado nicho, um determinado setor econômico. E muitas vezes, países sérios como, por exemplo, os Estados Unidos, há regulações muito fortes que observam isso, né? O Departamento de Justiça, ele faz essa gestão de maneira bem intensa. No caso americano, no caso europeu também, você tem uma série de proibições em torno de determinadas fusões. Então veja, o poder do mercado
sobre a indústria privada provém da chamada legislação antitrust, que é um conjunto de leis que tem por objetivo limitar o poder dos monopólios. A primeira e mais importante dessas leis foi a Lei Antitrust Sherman, que o Congresso aprovou em 1890 para reduzir o poder de mercado dos grandes e poderosos trusts que eram vistos como os dominadores da economia naquela época. A Lei Clayton, de 1914, reforçou os poderes do governo e autorizou processos judiciais privados. Como estabeleceu a Suprema Corte dos Estados Unidos em uma ocasião, as leis antitrustes são uma carta abrangente de liberdade econômica que tem por objetivo preservar a competição livre e irrestrita como regra do comércio. Então, na verdade, a lei antitrust tem o objetivo de evitar que o livre mercado seja destruído. Então, países sérios como os Estados Unidos têm um controle intenso sobre isso. Depois, nós voltamos aqui para essa tabela. A legislação antitrust proporciona ao governo diversos meios para promover a competição. Então, ela permite que o governo impeça fusões, como nossa hipotética fusão entre a Coca-Cola e a Pepsi, e que o governo desmembre empresas. Então, ainda permite que o governo ele desmembre empresas. Então, ou seja, obriga uma empresa privada, em alguns casos, por exemplo, a vender parte das suas operações para que eles não continuem concentrando o mercado. Em 1984, por exemplo, o governo decidiu que a AT&T, a grande empresa de telecomunicações, em 1984, por exemplo, o governo dividiu a AT&T, a grande empresa de telecomunicações, em 8 empresas menores. Finalmente, a legislação antitrust impede que as empresas coordenem suas atividades de forma a tornar os mercados menos competitivos. Então, o objetivo dessa lei não é o governo interferir na economia, é o governo monitorar a liberdade econômica. Então, dado que essa questão da liberdade ela está tão em voga hoje em dia, de novo, mais uma vez, significa, portanto, que a lei antitrust evita que um determinado mercado, permaneça nas mãos de apenas uma única empresa. Então, os governos fazem o máximo que podem para evitar isso. A legislação antitrust tem tanto custos quanto benefícios. Às vezes, as empresas se fundem não para reduzir a competição, mas para reduzir os custos por meio de uma produção conjunta mais eficiente. Esses benefícios das fusões são por vezes chamados sinergias. Por exemplo, muitos bancos americanos se fundiram nos últimos anos e, combinando suas operações, conseguiram, por exemplo, reduzir seus quadros administrativos. Se a legislação tem por objetivo aumentar o bem-estar social, o governo deve ser capaz de determinar quais fusões são desejáveis e quais não são desejáveis. Normalmente, o governo analisa o market share, né? Ou seja, se você tiver uma empresa que vai se fundir e sozinha ela vai dominar, digamos, 95% do mercado, consequentemente, isso não será uma fusão desejável pelo governo. Ou seja, ele deve ser capaz de medir e comparar o benefício social das sinergias com o custo social da redução da concorrência. Os críticos das leis antitrust são céticos em relação à capacidade do governo de fazer a análise de custo-benefício necessária com a precisão suficiente. Eu acho que nesse ponto que o Menkyo acrescenta aí, no final, as experiências principalmente americanas e da União Europeia provam que sim, os governos têm competência técnica e hoje, num mercado mais digitalizado, mais integrado, com mais estatísticas e dados, é possível você fazer levantamentos precisos sobre como fusões e aquisições podem, consequentemente, criar um enorme problema do ponto de vista da liberdade de mercado. Então, basicamente, essa é uma questão. Agora vamos aqui a essas notícias. Então, TS e outros esquemas. O economista Varian discute um exemplo dramático de discriminação de preço. Esse economista Varian ele tem um livro muito famoso de microeconomia. E se você quiser consultar para aprender mais de microeconomia, é um livro utilizado em muitos cursos do Brasil e do mundo de economia. Então, a dinâmica dos preços de ingressos para os shows da Broadway por Al R. Varian. Toda noite em Nova York, cerca de 25 mil pessoas assistem aos shows da Broadway. Como os amantes de teatro bem sabem, os preços dos ingressos vêm aumentando implacavelmente.
O preço para os melhores ingressos dos shows da Broadway aumentaram 31% desde 1998. Porém, o preço real subiu apenas 24%. Essa diferença é o resultado dos descontos. Muitos fãs sabem que existem ofertas disponíveis até para os shows mais populares com grandes descontos, com grandes descontos oferecidos por meio de cupons. Pague 1 e leve 2, preços especiais para estudantes e também no quiosque da TKTS na Times Square. Por que tanto desconto? O valor de um lugar em um teatro, como em um avião, é altamente perecível. Depois que o show começa ou o avião decola, o lugar não tem mais nenhum valor. Então, isso aqui é um conceito importante para você anotar do ponto de vista da economia. Então, dado que você tem um negócio em que você tem um produto altamente perecível, você precisa estabelecer aí qual é a jogada de preços que você vai fazer. Então, nesses mercados, os vendedores empregam estratégias variadas para garantir a venda dos lugares àqueles que estão dispostos a pagar mais. Esse fenômeno foi examinado recentemente por um economista da Stanford University, Philip Leslie, em um artigo A Discriminação de Preços na Broadway, publicado no final de 2004 no Rand Journal of Economics. Em 1996, Philip Leslie coletou dados detalhados sobre a peça Seven Guitars. Mais de 140 mil pessoas assistiram a essa peça e compraram ingressos em 17 categorias de preços. Certa variação referia-se à qualidade dos assentos, plateia, mezanino, balcão e assim por diante. Enquanto outras diferenças de preços resultaram de várias formas de desconto. A combinação entre localização de assento e desconto provocou grande variedade de preços. A diferença média de 2 ingressos escolhidos aleatoriamente em determinada noite foi de quase 40% do preço médio. Isso se compara à variação de preços em passagens aéreas. As promoções também variaram durante as 199 apresentações do show. Foi usada a mala dileta logo no início da temporada, enquanto a promoção Pague 1 e leve 2 foi realizada depois da metade dela. Os ingressos oferecidos no quiosque TKTS na Times Square são assentos na plateia, os melhores lugares. Entretanto, os ingressos com descontos de 50% referem-se geralmente aos piores assentos e valem apenas para a apresentação do dia. O objetivo de Leslie era determinar o comportamento do espectador de teatro. O público dos shows da Broadway é muito diversificado. De acordo com uma pesquisa realizada em 1991 pelos produtores da Broadway, quase 10% tinham renda familiar entre 25 e 30 mil, enquanto 10% tinham renda acima de 150 mil dólares. Então, para você ver que, na verdade, os shows da Broadway são assistidos por pessoas de classe média baixa. Os preços e a política de desconto estabelecidos pelos produtores tentam usar essa heterogeneidade para levar a determinar qual valor estão dispostos a pagar por ingresso. Provavelmente você não verá Donald Trump na fila do quiosque da TKTS. Podemos presumir que aqueles que possuem esse nível de renda não se importam em pagar o preço total. Contudo, muitos estudantes, atores, desempregados e turistas compram ingressos lá. Sim, é bem conveniente ficar na fila, esse é o ponto. Se não fosse inconveniente, todo mundo ficaria, e isso resultaria em receitas muito menores. Então você cria uma discriminação de preço. O cara pega a fila e paga mais barato. Se ele quiser conforto, ele paga mais caro. Leslie empregou algumas técnicas econométricas para estimar o valor que grupos com rendas diferentes atribuem às várias categorias de ingressos e descobriu que os produtores da Broadway fazem um bom trabalho em geral ao maximizarem as receitas. A tendência provável é que cada vez que os produtos e serviços sejam vendidos com essa mesma diferenciação de preço. Então, a tendência provável é que cada vez mais os produtos e serviços sejam vendidos nessa modalidade de discriminação, porque, como a gente está vendo, a discriminação de preço ela maximiza o resultado. Naturalmente, isso complica ainda mais a vida dos consumidores. O lado bom é que as variações de preços tornam as boas transações mais prováveis. Na última vez em que estive em Nova York,
Tive o prazer de conseguir um ingresso para a peça Os Produtores pela metade do preço. Quase compensou o fato de eu ter de fazer a reserva do avião 2 semanas antes e ficar lá um sábado à noite. Então, um exemplo aí publicado por Varian na The New York Times em 2005. Ok? Regulamentação. Outra maneira de o governo lidar com o problema do monopólio é pela regulamentação do comportamento dos monopolistas. Essa solução ela é comum no caso dos monopólios naturais, como os das empresas de água e energia elétrica. Essas empresas não podem cobrar os preços que desejam. Então, para que os preços não sejam exorbitantes, o que é que o governo faz? Estabelece regulações, com muitas vezes controle de preços. Em vez disso, há agências governamentais que regulam seus preços. Então, por exemplo, no caso do Brasil, você tem a ANEEL, que regula as questões ligadas à energia elétrica. Você tem a ANA, que regula as questões ligadas à água. E assim sucessivamente. Então, você tem uma série de agências reguladoras que, consequentemente, vão monitorar o funcionamento desses mercados, em especial os mercados de monopólio natural. Que preço o governo deve estabelecer para um monopólio natural? Essa pergunta não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Seria possível concluir que o preço deveria ser igual ao custo marginal do monopolista. Se o preço for igual ao custo marginal, os clientes comprarão a quantidade que maximiza o excedente total e a alocação de recursos, portanto, será eficiente. Há, entretanto, 2 problemas práticos com a determinação do preço pelo custo marginal como sistema de regulamentação. O primeiro surge com a lógica inexorável das curvas de custo. Por definição, os monopólios naturais, eles apresentam, portanto, custo total médio decrescente. Como vimos no capítulo 13, que você pode recorrer aí mais uma vez, se desejar, antes de prosseguir aqui nessa aula para rever, quando o custo total médio é decrescente, então quando o custo total médio ele é decrescente, o custo marginal é menor que o custo total médio. Essa situação está ilustrada na figura 10, que mostra uma empresa com custo fixo alto, seguido de custo médio marginal constante. Se o governo estabelecer um preço igual ao custo marginal, este será menor que o custo total da empresa, que então vai ter prejuízo, perderá dinheiro. Em vez de cobrar um preço tão baixo, ela simplesmente abandonará o mercado. E esse é um risco a depender da forma como o controle de mercado, como a regulamentação desse monopólio ele é feito. Então veja, figura 10, a determinação do preço pelo custo marginal para monopólio. Então você tem aqui a demanda, né? Você tem a demanda, saiu aqui torto, você tem a demanda, você tem o custo total médio e você tem aqui o custo marginal. Então veja, se você tiver a situação em que o preço regulamentado fique abaixo do custo total médio, você vai ter um grande prejuízo. Então você vai ter aqui essa área aqui, você vai ter essa área aqui, que é a área que revela prejuízo. Porque temos que lembrar que uma das razões do monopólio natural existir é a necessidade da existência de escala, dado os custos fixos que são muito caros. Lembrando, por exemplo, não dá para você ter 5 empresas de abastecimento de água numa cidade. Por quê? Porque cada um teria que fazer uma canalização de água diferente, os custos seriam muito elevados e, consequentemente, você teria dificuldade de se manter nesse negócio. Então, o que nós temos aqui? Então, veja, como um monopólio natural tem custo total médio decrescente, o custo marginal é inferior ao custo total médio. Então, o custo marginal é inferior ao custo total médio. Assim, se os que fazem a regulamentação exigirem que o monopólio natural cobre um preço igual ao custo marginal, o preço será inferior ao custo total médio e, portanto, esse monopólio perderá dinheiro. E aí, mesmo em caso de monopólio, você pode ter a saída do mercado. Esse negócio não é mais viável e, consequentemente,
os acionistas do negócio vão se sentir estimulados a saírem da atividade. Eles vão deixar a atividade, porque aí, mais uma vez, veja, não é porque é monopólio que significa que o negócio vai dar certo de maneira natural. Os monopólios também podem ser sujeitos a prejuízos, e esses prejuízos podem levar à extinção dessa atividade. Os que fazem a regulamentação podem reagir a esse problema de diversas maneiras, mas nenhuma é perfeita. Uma maneira seria subsidiar o monopolista. Essencialmente, o governo arcaria com as perdas inerentes à determinação do preço pelo custo marginal. Mas, para pagar pelo subsídio, o governo precisaria arrecadar dinheiro por meio dos impostos, que têm o seu próprio peso morto. Alternativamente, poderia permitir que o monopolista cobrasse um preço superior ao custo marginal. Se o preço regulamentado for igual ao custo total médio, o monopolista terá lucro econômico igual a zero. Então vamos voltar aqui no gráfico. Então, se o preço regulamentado ficar no custo total médio, você vai ter então aí um lucro econômico igual a zero. Entretanto, a determinação do preço gera peso morto porque o preço do monopolista deixa de refletir o custo marginal da produção do bem. Essencialmente, a determinação do preço pelo custo médio é como um imposto sobre o bem que o monopolista está vendendo. O segundo problema da determinação de preço pelo custo marginal como um sistema de regulamentação e também da determinação do preço pelo custo médio é que isso não dá ao monopolista nenhum incentivo à redução de custos. Cada empresa de um mercado competitivo tenta reduzir seus custos porque menores custos significam maiores lucros. Mas um monopolista regulamentado sabe que os que fazem a regulamentação reduzirão os preços sempre que os custos caírem e que ela não se beneficiará dos menores custos. Na prática, os responsáveis pela regulamentação lidam com esse problema, permitindo que os monopolistas fiquem com parte dos benefícios dos menores custos sob a forma de um lucro mais elevado, uma prática que exige desviar-se um pouco da determinação do preço pelo custo marginal. Então veja, uma questão, a regulamentação, portanto, precisa ser muito bem pensada, muito bem estabelecida, para não gerar grandes problemas para o negócio. Outra notícia que o Menkeu adiciona aqui, a política antitrust do presidente Obama. Então, quando o presidente Obama foi eleito, ele prometeu uma aplicação mais vigorosa das leis direcionadas a empresas com poder monopolistas. Caçadores de trusts tentam recuperar décadas de terreno perdido, uma reportagem do Thomas Catam, de Washington. Se populismo emergir como uma nova força potente na política americana, então os caçadores de trust do governo e os democratas simpatizantes do Congresso estão prontos para oferecer uma nova saída. Entretanto, eles terão, antes de tudo, de superar um grande obstáculo: os juízes. Durante as 3 últimas décadas, os tribunais norte-americanos limitaram fortemente o escopo da lei antitrust Sherman, de 120 anos, usada visando as companhias desde a Standard Oil até a Microsoft Corp. Ao fazê-lo, os juízes cortaram as asas de 2 órgãos acusados de ter como política um comportamento anticompetitivo: o Departamento de Justiça e a Comissão Federal de Comércio. Agora, os democratas do Congresso estão unindo forças com agentes antitrusts para fazer a maré judicial recuar. O Congresso está preparando medidas a fim de reverter o efeito das decisões judiciais que tornaram mais difíceis para o governo ganhar casos antitrust e acabar com monopólios, enquanto a Comissão Federal do Comércio e o Departamento de Justiça estão tentando novas táticas legais para recuperar os poderes perdidos. Aqui eu faço só um parênteses. É importante lembrar que quando o Barack Obama é eleito presidente dos Estados Unidos, ele é eleito já diante dos efeitos negativos da crise de 2008. Lembrando que, se eu não estou enganado, ele começa a governar em 2009. Então, consequentemente, ou começa a governar em 2000, enfim, ele começa a governar nesse período crítico em que você tem aí a situação
em que o país está mergulhado numa crise. E muitas dessas propostas de gestão de políticas antitrust contra monopólio vai sobretudo em torno das várias instituições financeiras que estavam diante da crise, se verificou isso quando elas quebraram, elas estavam gerenciando enormes poderes dentro dessa, enfim, da magnitude do mercado. Então veja, mesmo nos Estados Unidos, um país rico, considerado o exemplo de capitalismo, você vê que o livre comércio, ele também é atacado. Ou seja, mais uma vez, as políticas de monopólio não são políticas que estão em vias ao raciocínio do livre mercado e de mercados competitivos. Os mercados competitivos, eles vão ser mais competitivos se eles tiverem mais empresas, mais produtos e assim sucessivamente. O monopólio não é uma condição de competição. Então é importante deixar isso bem claro, e claramente o monopólio, assim como os mercados competitivos são exemplo extremo de competição, os monopólios são o exemplo extremo da não competição. Então o Menkil começa esse livro, então capítulo 14, o extremo de um lado, então o máximo de competição, e do outro lado você tem um extremo que é o monopólio, e aqui no meio nós vamos ver depois outros exemplos. Se bem sucedido, o esforço poderia pressagiar uma recuperação de casos antitrusts contra as companhias americanas líderes e reverter as tendências legais dos últimos anos. Então veja um enorme problema que é esse assunto do ponto de vista legal, jurídico e prático. Sentindo uma mudança no panorama político, as grandes empresas estão se preparando para a luta. Os eleitores estão exigindo empregos e crescimento, porém Washington está se movendo na direção oposta mediante um programa focado em litígio contra empresas, afirmou Lisa Rickard, presidente do Instituto de Reforma Legal da Câmara Americana, uma ramificação da Câmara do Comércio que busca aliviar o ônus de aliviar o ônus de litígios civis para as empresas. Desde os anos 80, órgãos antitrusts têm passado por um período cada vez mais difícil no que diz respeito a ganhar casos contra empresas acusadas de serem monopolistas. Os juízes concordaram em grande parte com o raciocínio da chamada Escola de Economistas de Chicago, que sustenta que grandes companhias não são necessariamente ruins e que o mercado, não o governo, é o mais adequado para a promoção da concorrência. A verdade é que esse raciocínio aí da Escola de Chicago na realidade mostra que não é verdade. Então, o mercado, ele concentra, ele cria desigualdades, ele vai criar empresas cada vez mais fortes, porque, digamos que seria uma espécie de darwinismo econômico, ou seja, as grandes empresas e as empresas mais fortes, elas vão sobrevivendo a cada crise e elas vão engolindo as pequenas empresas à medida que o tempo faz. E, por exemplo, foi isso que se viu no caso americano. As empresas pequenas, as empresas médias, elas sucumbiram à crise de uma maneira assim notável, gerando uma das maiores crises econômicas nos países centrais do capitalismo, que não se via desde a crise de 1930. A administração de George W. Bush estava em grande parte de acordo com aquela premissa. No mandato de Bush, o Departamento de Justiça não acusou uma única empresa de adquirir ou manter impropriamente um monopólio em um caso que não envolvesse uma fusão. Em 2008, o então presidente consagrou sua visão em diretrizes oficiais, as quais significativamente elevaram o nível de exigência para caracterizar a monopolização. A nova administração Barack Obama está tomando um rumo diferente. Então, o presidente Barack Obama prometeu revitalizar a aplicação da lei, vamos avançar aqui, antitrust, e Christine Varney, que chefia a equipe antitrust do governo, se pronunciou contra as diretrizes da era Bush. Então, mais uma vez, esse assunto, apesar de ser um assunto técnico, como a gente está vendo do ponto de vista econômico, mas a prática vai depender da orientação política ou que orientação econômica o político do momento ele é aconselhado. Então, se o Bush foi aconselhado por formados, por doutores ou por professores em Chicago, a economia chegou a um resultado. E, consequentemente, se atribui também à crise de 2008 a esses raciocínios de liberalismo
completo, por exemplo, do sistema financeiro sem qualquer regulamentação, que criou uma bolha financeira de dimensões globais. Então, a gente precisa entender que esses assuntos, ainda que tenham uma natureza técnico-econômica, eles estão sujeitos a opiniões e a alterações por parte por parte dos políticos de plantão que estão ocupando lá os poderes, enfim, dos seus países. Então, até agora, a fala não correspondeu à ação. Na administração de Obama, o Departamento de Justiça ainda tem de trazer à luz um caso de monopolização. E o único caso da Comissão Federal de Comércio, empreendido até agora contra a gigante dos microchips, a Intel Corp, já vinha sendo levantado quando ele assumiu o poder. Em parte, isso se deve ao fato de a Suprema Corte ter adotado muitos princípios antitrusts que a administração de Bush defendia, disse Joseph Angard, um advogado antitrust da White Case. Então, aquelas mudanças são agora leis estabelecidas e restringem a capacidade da administração de Obama em conduzir certos tipos de ação. Os democratas no Congresso, eles querem mostrar que podem proteger os consumidores. Eles dizem que querem ajudar as famílias de fazendeiros esmagadas pelos gigantes fabricantes e distribuidores de sementes. Isso é verdade. Desejam liberar o comércio varejista pela internet para produtos com desconto abaixo do preço mínimo dos fabricantes. Isso aqui também é um problema que é verdade. E querem fazer que os laboratórios farmacêuticos parem de pagar aos fabricantes de medicamentos genéricos para que estes atrasem cópias mais baratas de medicamento. Também é verdade. Contudo, em cada uma dessas áreas, eles são bloqueados por decisões recentes da Suprema Corte. Então veja que é muito complexo. E quando eu falo verdade, é porque eu tenho também uma linha de pensamento econômico que vai muito perto do que o governo Barack Obama indica. Ou seja, os trusts, eles precisam ser minimamente monitorados. Porque a gente não pode cair na ilusão de achar que o mercado é uma ovelhinha bondosa que tem o propósito sempre de beneficiar o mercado. Não é. A empresa capitalista, por essência, ela tem o propósito de estabelecer lucros e de fazer com que os seus resultados econômicos cresçam a qualquer custo e principalmente no curto prazo. Então, se você tem dúvidas sobre o que olhe o mundo real e veja como ele funciona, inclusive, na sua vida. Inclusive, por exemplo, qual é o benefício de ter uma empresa privada que te fornece energia elétrica a um preço que eles podem estabelecer um preço máximo? E aí, qual é a sua opção? Então é um setor que precisa ter uma regulamentação séria, porque senão digamos, um consumidor mais pobre, ele daqui a pouco não tem energia elétrica na casa dele em pleno século XXI. Ou uma empresa não vai conseguir realizar uma atividade produtiva porque os custos de energias custam uma fortuna. Então a gente precisa ter este entendimento e quando você tiver dúvidas sobre o que é melhor do ponto de vista econômico, mais uma vez, olhe o impacto disso na sociedade ou na sua própria vida. E aí você vai ver qual é o comportamento que a gente tem que ter como economista. Eu acho que a gente tem que ter uma posição equilibrada entre essas liberdades do mercado, mas também tem que ter uma posição equilibrada sobre o papel do Estado. Veja, aqui nós não estamos falando do Estado controlar o preço ou a atividade de corte de cabelo, ou controlar a atividade e o preço de garrafas de vinho tinto. Não, aqui a gente está falando que o governo tem que cuidar dos trusts de energia fóssil, energia elétrica, água, medicamentos, serviços de saúde, serviços de educação e assim sucessivamente. Assim, o Congresso está considerando uma série de correções da legislação. Uma delas seria em resposta a uma decisão da Suprema Corte de 2007, Lingen Creative Latin Products versus PSKS. Na decisão judicial 5-4, a Corte revogou quase um século de jurisprudência que tinha estabelecido que a prática conhecida como manutenção de preço de varejo, era um crime automático. Isso pode resolver, por exemplo, um fabricante de jeans que proíbe que uma loja de departamento venda suas calças abaixo do preço fixado.
Um projeto de lei patrocinado pelo senador Herb Cohn restauraria a proibição absoluta. Outro projeto de lei patrocinado pelo senador Arlen Specter, com uma versão equivalente tramitando na Câmara, tentaria combater uma decisão distinta da Suprema Corte de 2007, Bell Atlantic Corp versus Twombly, ou Ombley, que tornou mais fácil para os réus ter reivindicações antitrustes rejeitadas. Então veja, advogados de defesa que, como associação, estão entre os maiores doadores financeiros para o Partido Democrata, declaram aprovar o projeto de lei entre suas principais prioridades legislativas. A AT&T, a Procter & Gamble, a Verizon Communications e outras grandes empresas se opõem aos projetos de lei, alegando, portanto, que desencadeariam uma série de casos dispendiosos. Então veja, de um lado você tem um governo que pode estar defendendo mais os consumidores, o que não é um problema, e do outro você pode ter políticos e projetos defendendo o lado das empresas. Então, mais processos gerariam maiores custos para as empresas, mas menos trusts, menos monopólio beneficiariam uma maior parcela da sociedade. Então, mais uma vez, essas questões precisam ser calculadas para ver o que vale a pena. Então, todos os grupos empresariais que consultei consideraram essa questão muito séria, especialmente devido à economia e à despesa decorrente de litígios frívolos, afirmou John Tron, vice-advogado-geral da Verizon. Organismos antitrustes estão tomando medidas paralelas. O Departamento de Justiça está investigando casos testes a fim de expandir sua autoridade antitrust. E a Comissão Federal de Comércio procura contornar a estreita interpretação dos órgãos jurisdicionais com relação à Lei Sherman, recorrendo a uma ferramenta legal raramente usada em mais de 2 décadas, e que é a seção 5 da Lei de 1914, que criou o órgão. Evocada no processo da Intel e da Comissão Federal de Comércio, essa lei permite que se envolva essa lei permite que a comissão atue contra uma companhia que se envolva em práticas desleais de concorrência. Porque no fundo, a gente pode considerar que, em parte, o comportamento de um monopólio é que ele tem uma prática desleal de concorrência. O próprio fato dele não permitir a existência, dele ter uma barreira, inclusive pode ser natural, uma barreira à entrada de novas firmas, você naturalmente já tem uma prática desleal de concorrência. Na verdade, não existe concorrência no monopólio. Então, você já tem aí um problema logo na sua origem. A lei caiu amplamente em desuso após os tribunais repetidamente ignorarem a Comissão Federal do Comércio por usá-la de forma demasiadamente ampla. A lei antitrust é muito mais restritiva que há 30 anos, e se quisermos cumprir nossa missão de proteger os consumidores em uma era de conservadorismo judicial, precisaremos usar todas as ferramentas de nosso arsenal, disse John Leibovitz, presidente da Comissão Federal do Comércio, uma reportagem também agora publicada no The Wall Street Journal de 2010. Ok? Agora vamos ver propriedade pública. A terceira política usada pelo governo para lidar com o monopólio é a propriedade pública. Ou seja, em vez de regulamentar um monopólio natural administrado por uma empresa privada, o próprio governo pode, a depender do tipo de produto e serviço que seja, ele pode administrar o próprio monopólio. Ou seja, esse monopólio pode ser uma propriedade pública, ou seja, uma estatal. Então essa solução é comum em muitos países europeus, onde o governo é proprietário e operador de empresas de serviços públicos, como telefonia, água e energia elétrica. Então veja exemplos de países mais ricos. Nos Estados Unidos, vamos avançar aqui. Nos Estados Unidos, o governo, por exemplo, administra o serviço postal, que seria igual aqui no Brasil os Correios. Então é normal um país grande e desenvolvido ele administrar alguns serviços públicos, algumas estatais. Então esse é o objetivo da empresa pública. A empresa pública, ela age como um monopólio
e, consequentemente, ela presta um serviço para ser mais eficiente. E como a gente viu, no caso de um monopólio natural, a presença de uma única empresa vai permitir, portanto, a garantia de eficiência do ponto de vista econômico. Então, veja, a entrega de correspondência registrada é muitas vezes considerado um monopólio natural. Então, os economistas costumam preferir a propriedade privada à propriedade pública dos monopólios naturais. Isso aqui depende de qual é a orientação intelectual do economista. Alguns economistas vão depender a propriedade privada nesse tipo de negócio e outros vão depender propriedade pública. Eu acho que isso aqui é uma expressão muito do Menkyo. Os economistas costumam preferir a propriedade privada à propriedade pública dos monopólios naturais. Eu acho que depende da situação. Como falou ali, por exemplo, um país continental como Brasil, Estados Unidos, China, Rússia ou Índia precisa ter um serviço postal público, porque, consequentemente, cidades pequenas, cidades muito distantes, não vai ser interesse da iniciativa privada, da propriedade privada, prestar aquele determinado serviço. Então, consequentemente, você tem que ter um serviço público que sirva não só um serviço que tenha rebatimento econômico, que tenha viabilidade econômica, mas também uma prestação de serviço social, como a gente viu, né? Ou seja, ter um planejamento social benevolente nisso, porque, dado que seu endereço receber correspondência é um serviço essencial. A questão central está em como a propriedade da empresa afeta os custos de produção. Há um incentivo para que os proprietários privados minimizem os custos, desde que possam ficar com parte do benefício sob a forma de lucros mais elevados. Então, se os administradores da empresa não estiverem sendo bem-sucedidos na redução dos custos, consequentemente os proprietários o demitirão. Em contrapartida, se os burocratas do governo que administram o monopólio trabalharem mal, os perdedores serão os clientes e os contribuintes cujo único recurso é o sistema público. É claro que aí você precisa ter um governo com compliance, com gestão, para não fazer, por exemplo, uma empresa, um monopólio público, uma estatal, passar anos dando prejuízo. É lógico que ela tem que ter uma viabilidade econômica. Claro que se isso acontece no tipo de propriedade privada, rapidamente você muda o administrador e você faz os seus ajustes necessários para ter uma gestão eficiente. Quando se trata de uma empresa estatal, é claro que o sistema, a velocidade é completamente diferente. Então, os burocratas podem tornar-se um grupo de interesse especial e tentar bloquear reformas que objetivem reduzir custos. Em termos mais claros, como maneira de garantir que as empresas sejam bem administradas, a cabine eleitoral é menos confiável. A cabine eleitoral, é menos confiável que a motivação do lucro. Então, em termos claros, como maneira de garantir que as empresas sejam bem administradas, consequentemente a empresa pública, ou seja, a cabine eleitoral, ela é menos confiável que a motivação do lucro, Menkyo aqui falando, portanto, justificando porque os economistas às vezes preferem propriedade privada a uma propriedade pública. Mais uma vez, eu acho que isso depende da circunstância, é preciso analisar porque, por exemplo, eu acho que certos serviços você precisa ter propriedade pública para que exista eficiência nos serviços, ok? Próximo tópico aqui agora, não fazer nada. Então, cada uma das políticas anteriores destinadas a reduzir o problema do monopólio, consequentemente, tem suas desvantagens. Como resultado, alguns economistas argumentam que, em muitos casos, o melhor que o governo tem a fazer, em termos de políticas públicas para monopólio, mas não fazer, é não tentar não fazer nada, é não tentar remediar as ineficiências da determinação de preços monopolistas e deixar que mesmo esse mercado mais ineficiente, ele se resolva naturalmente aí com as suas relações no mercado. Eis aqui a avaliação do economista George Stigler, vencedor do Prêmio Nobel por seu trabalho na área da organização industrial. Então, um famoso teorema em economia afirma que uma economia com empresas competitivas produzirá a maior renda possível a partir de um determinado estoque de recursos. Nenhuma economia real atende exatamente às condições do teorema e todas as economias reais ficam aquém da economia ideal. Uma diferença chamada falha de mercado. E aí, essa é uma visão muito neoclássica. Então, dado que a teoria não explica muito a realidade, aí você atribui tudo isso às chamadas falhas de mercado. Entretanto, em minha opinião, o grau de falha do mercado da economia norte-americana
é muito menor do que o da falha política, decorrente das imperfeições das políticas econômicas encontradas nos sistemas políticos reais. Como essa citação deixa claro, determinar o papel apropriado do governo na economia requer tanto julgamentos políticos quanto julgamentos econômicos. Então, mais uma vez, o Menkil encerra esse capítulo aí com esse tópico, mostrando que essa opção de não fazer nada também é uma opção desafiante, porque se o governo toma decisões, pode criar mais dificuldades, pode criar mais imperfeições na condução do mercado desse determinado monopólio. Se o governo não faz nada também, a gente também não pode acreditar, né, em conto de fada, né, na conta da carochinha, de que também o mercado encontra eficiência, de que o mercado é bom por natureza, porque ele não é. O mercado, principalmente as estruturas de mercado de monopólio, são estruturas que tendem a produzir injustiças, principalmente em países mais pobres, onde você tem a população com uma renda média muito baixa, consequentemente você tem serviços públicos que vão ser oferecidos a um determinado custo para justamente justificar o seu retorno econômico ou maximizar o seu lucro, que vão excluir uma parcela monstruosa da população. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, mostrando mais uma vez que a economia é uma ciência complexa, a realidade é uma ciência... a economia é uma ciência complexa, a realidade que a economia estuda é complexa e, consequentemente, não existem receitas mágicas ou receitas de bolo ou ideias já preconcebidas que vão fazer com que a gente compreenda como funciona essa realidade. Então, é claro que aqui estamos fazendo uma aula a partir de um livro, de um dos livros mais importantes, do Menkil, de Harvard, foi professor de Harvard, mas, consequentemente, a gente precisa ter essas mediações mais práticas dada a realidade brasileira, porque senão muitas das coisas que nós estamos vendo aqui não vão se aplicar à realidade brasileira, porque a realidade brasileira tem as suas próprias peculiaridades que fogem às conceituações dos manuais de economia, ainda que, mais uma vez, o manual de economia seja fundamental para a gente compreender como funciona a realidade. Então, nós entendemos e usamos o manual, então vimos agora o que é o monopólio, a importância do monopólio, mas, consequentemente, nós temos que entender que essas questões precisam ter alguns ajustes, algumas mediações com a realidade concreta, em especial com a realidade concreta de um país pobre como o Brasil. Vamos então agora aqui ao último tópico, conclusão